Fala galera, se você chegou até aqui, provavelmente você já viu a primeira parte do nosso vídeo explicando as 10 dicas para passar uma visita padrão na enfermaria de cirurgia. Se você não viu ainda, volta lá, assiste as dicas de número 1 até a 5 e depois vem para cá conferir as outras dicas. Eu vou passar mais 5 dicas aqui nesse vídeo e vou passar uma dica bônus no final, então fica aí assistindo até o final porque a dica bônus é muito valiosa. A gente já falou um pouco sobre como a visita em cirurgia acaba sendo um grande checklist. O problema é que esse checklist realmente é grande, então você não vai conseguir memorizar tudo e você vai precisar chegar cedo para fazer tudo o que você tem que fazer antes de começar a apresentar os casos. A gente já deu algumas dicas de como apresentar os casos também, mas a dica número 6 que a gente quer passar para vocês é a seguinte: quando você for checar os controles do paciente, que são aqueles registros geralmente feitos pela enfermagem, que mostram os sinais vitais, os débitos de dreno, as sondas, o balanço hídrico, procure sepse o tempo todo. Essa é a dica. Então você vai procurar alterações de sinais vitais o tempo todo, porque muitas vezes o paciente está aparentemente bem na enfermaria e você percebe que ele não está bem, que ele está séptico, que ele vai ter que ser entubado ou que ele vai ter que ser operado. E é muito chato quando chega na hora da visita e ninguém viu isso. Ninguém viu que o paciente estava mal. Isso parece que você passou uma visita negligente mesmo. E de fato foi. Se você chega na hora de apresentar os casos para o staff e o paciente está grave, descompensando na frente do staff, é porque isso já devia ter sido detectado algumas horas antes. Já devíamos ter tomado as medidas de compensação desse paciente antes desse momento da apresentação do caso. A dica número 7 é a seguinte: cheque todos os drenos. É bem comum ter um dreno ou mais de um dreno na cavidade abdominal, cavidade torácica no paciente. Então você tem que observar que dreno que é aquele. Então qual é o tipo de dreno? É um dreno Portovac, é um dreno de Jackson Pratt, é um dreno Blake, enfim, tem vários tipos de dreno e você tem que aprender a identificar esses tipos de dreno para passar os casos na visita. Checar o débito do dreno de maneira evolutiva, não só o dia de hoje, mas o ideal é que tenha pelo menos 2, 3 dias aí que você tenha de parâmetro para saber que esse débito está realmente caindo. E checar a qualidade do débito também, ou seja, pode ser que esteja saindo 1 ml pelo dreno, mas se for 1 ml de pus ou 1 ml de secreção fecalóide, não vai estar legal. Então a gente precisa estar atento tanto à quantidade quanto à qualidade dos drenos. Então, identificar qual é o dreno, saber onde ele está, saber o que está saindo e quanto está saindo. Isso é fundamental para você poder passar uma boa visita na cirurgia. Número 8. Essa dica é de exame físico. Então, a dica de exame físico é, a menos que haja uma orientação expressa ou que exista alguma contraindicação para isso, você precisa abrir o curativo e examinar a ferida operatória. Cirurgião que não vê ferida operatória, me desculpa, mas está totalmente errado. A menos que tenha sido a cirurgia foi ontem e não é para abrir ainda porque você espera 48 horas no hospital que você está, ou existe alguma orientação de que quem vai trocar é só o cirurgião que operou, você tem que ser um cara que examina a ferida operatória. Não deixe passar isso. Faz parte do exame físico na cirurgia você examinar a ferida operatória, você identifica coisas que você pode corrigir, você identifica problemas a partir da inspeção, palpação da ferida operatória. Então não negligencie os curativos, sempre esteja atento, se tem alguma coisa coberta, vai lá descobrir e olhar o que é. Ah não, era só uma medida de proteção para lesão por pressão, beleza, tá bom, você coloca no lugar e continua. Mas muitas vezes você vai detectar coisas que as pessoas deixam passar por não examinar e não descobrir o paciente como um todo. Então fica atento para ver todos os curativos e se tiver incisão cirúrgica, tem que sim examinar essa incisão, a menos que haja uma orientação para que você não faça isso. A dica número 9 também é de exame físico e é a seguinte: o toque retal, ele faz parte do exame físico. Existem diversas situações em que há um sangramento no retal ou em que há uma obstrução intestinal que é muito válido você realizar o toque retal. E isso muitas vezes não é feito. A gente entende os tabus sociais que ele pode envolver, mas não tem nada a ver. É um exame físico, um exame médico e você tem que realizar esse exame. A enfermaria de cirurgia às vezes é o momento que você tem para aprender a realizar esse exame, porque em outros lugares a gente sabe que as pessoas não fazem. Mas olha que estranho que é você pedir uma avaliação do especialista, uma avaliação de um colega para fazer um toque retal, para fazer uma avaliação no retal. Tudo isso é bem tranquilo de aprender, não é nada difícil e você pode sim treinar no bom sentido, né? No sentido de estar ajudando o paciente, fazendo o exame completo e também adquirindo conhecimento na enfermaria de cirurgia. Então não negligencie isso, tanto no pronto-socorro, mas aqui como o nosso foco é a enfermaria, na enfermaria de cirurgia é super importante considerar o exame de toque retal se ele não foi feito em alguns diagnósticos. E uma vez que surgir uma indicação de realizar o toque retal, se você não vai fazer, mas o residente vai fazer, o staff vai fazer, cola lá para acompanhar, para você entender o que é que ele está observando, por que é importante fazer esse toque e assim você vai começar a entender que ele vai trazer informações relevantes, não é uma coisa feita por acaso. Apesar de não ser o foco desse vídeo, eu já vou deixar aqui 2 indicações bem claras para vocês terem que fazer o toque retal, que é sangramento, ou seja, melena, enterorragia. Você vai precisar fazer esse toque retal até para ajudar a diferenciar às vezes o diagnóstico. E obstrução intestinal, porque você precisa saber, por exemplo, se tem presença de fezes na ampola retal, se é uma obstrução completa ou incompleta, há quanto tempo que houve essa obstrução. Ele pode te ajudar com uma manobra muito simples feita pelo exame físico e o acadêmico tem condição de aprender e desenvolver esse exame físico assim como os outros que ele já desenvolveu. A última dica de hoje, a dica número 10 é: o exame laboratorial
isolado não serve para nada. O exame laboratorial ele precisa ser sempre uma curva de exames. O valor isolado de um leucograma de 14 mil não tá me dizendo nada. Pode ser que ontem ele era 22 mil com desvio e tá melhorando para 14 mil, ou pode ser que ontem ele era 8 mil e agora subiu. Então, essa curva, essa variação dos exames, às vezes é muito mais importante do que o valor absoluto. É claro que se você me falar que o cara tá com potássio de 7, nem importa como estava o potássio dele ontem, a gente vai ter que resolver isso agora. Mas, na maioria das vezes, a avaliação evolutiva do exame, especialmente nas provas de inflamação, na hemoglobina, você vai querer ter uma noção dessa evolução ao longo dos últimos dias e não só do valor isolado atual. O valor atual não vai te dizer se o paciente está melhorando ou se ele está piorando. E isso é que a gente quer discriminar com os exames laboratoriais na maioria das vezes. Vamos lá, para finalizar, a gente deixou uma dica bônus. Essa dica também é muito valiosa e pode levar para sua vida porque vai te ajudar demais. E a dica é a seguinte: quando houver um exame de imagem, se você tiver a oportunidade, vá pessoalmente na radiologia discutir as imagens. O radiologista ele tem um monitor legal, um computador massa, que ele vai te levar nessa sala com ar-condicionado e tal, e pode rever o exame todo com você e te explicar tudo que o paciente tem. Ele vai te mostrar, tá vendo isso aqui, ó? Aqui é uma obstrução intestinal nesse ponto. Ele vai te explicar como é que identifica. Você sempre aprende alguma coisa e o radiologista geralmente é o cara que tem mais habilidade, mais conhecimento para avaliar os exames e dar o diagnóstico. Então, mesmo se não tiver saído o laudo ainda, porque pelo prazo do seu hospital não tem um laudo, você conversando com o radiologista, você vai obter informações valiosas que você pode apresentar na visita e vai mostrar seu interesse de ter ido lá, aprender, entender o que estava alterado com o paciente e ajudar na visita. Então, discutir o exame na radiologia é uma prática que você deve levar para sua carreira como um todo. Sempre que há uma dúvida no exame, por mais que você saiba olhar, vale a pena você discutir na radiologia. E na fase de aprendizado, vale a pena discutir o máximo de exames que você puder. Quanto mais você puder ir lá com o radiologista, zapear o exame, ele te mostrar tudo que tem, vai te ajudar a identificar numa próxima, vai te ajudar a treinar o seu olho para avaliar os exames e vai ser uma dica fundamental para o seu desenvolvimento como acadêmico e depois como cirurgião também. Na residência eu discuti inúmeros exames na radiologia. Era quase uma obrigação na minha residência, quando você fazia uma tomografia, discutir na radiologia. Ninguém esperava laudo. Você já ia lá no radiologista e falava, cara, dá uma olhada aí, vê se tem tal coisa, para tentar adiantar o lado do paciente. E você adiantando o lado do paciente, você está se mostrando um interno mais valioso, um acadêmico mais interessado, e isso vai ser bom para você e para o paciente. Essas foram as dicas que a gente queria passar para vocês sobre como passar uma visita na enfermaria. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários, a gente vai responder para vocês. Siga o foco, segue o nosso Instagram e você vai aprender muito mais sobre cirurgia e saber antes e se destacar.